Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TFPR Entrevista. Mais uma vez eu com vocês, Luciano Minguini, professor do curso de administração, entrevistando agora uma unanimidade aqui nesse campus. Professor Silvio Henrique Deleposte, acertei? Sim. Andolfato. Exatamente. É nome de gente do alto clero da sociedade patobranquense. Professor, primeiramente é um prazer tê-lo conosco, né? A pauta é interessantíssima. O professor vai falar sobre um curso novo que está surgindo aqui em Pato Branco, a UTFPR comemorando 30 anos em grande escala, né? Com gala, né? Foi isso que eu quis dizer. Ou seja, até abrindo cursos novos a gente está nesses 30 anos de UTFPR, né? Se você está vendo isso depois de 2023, em 2023 a gente comemorou 30 anos, tá? Então só para você não ficar aí meio confuso com as datas. Mas, prof, muito obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo ao nosso cubículo aqui do Bloco Z para mais um bate-papo. Então quer dizer que o nosso curso de técnico em agrimensura está evoluindo. Essa criança está virando maior de idade, pelo visto. Exatamente. Que legal. Então, depois de quantos anos de curso de agrimensura, prof? Pois é, Luciana. Então, primeiramente, queria agradecer aqui a tua gentileza de nos receber aqui para falar dessa conquista, né, que a UTFPR está oferecendo aqui à nossa comunidade, aqui no sudoeste do Paraná, no estado e no Brasil, né? Oxalá em todo o planeta, né? Mas, enfim, então, nós estamos aqui há 29 anos, né, trabalhando aqui na instituição, mas, na tua pergunta específica do curso técnico em agrimensura, ele começou em 2006, com a primeira turma, né? Era um curso técnico de nível médio, né, o nível secundário, digamos assim, e funcionou até 2021, né, onde a gente formou praticamente a última turma, né, nesses 2006 a 21 são 15 anos, né, então o curso ficou aberto 15 anos, sim, oferecendo essa modalidade de ensino, que era o ensino técnico, durante todo esse período. E, né, recentemente, aí nos últimos 5 anos praticamente, a UTFPR, em suas diversas políticas educacionais, resolveu, né, de uma vez assim, fechar, digamos, todos os cursos técnicos aqui. Então, o nosso praticamente foi o último nível médio que tivemos, aqui do campus Pato Branco. E como a gente já tinha uma estrutura desses 15 anos, né, os laboratórios, uma equipe de docentes, professores, optamos por fazer essa transformação, né, do técnico para o nível superior na engenharia cartográfica e de agrimensura. Engenharia cartográfica e de agrimensura, então, é o nosso novo curso de graduação. Exatamente. Que show de bola. Vamos botar um parênteses agora no assunto engenharia cartográfica, porque o professor tem 29 anos de estrada aqui no UTFPR. Exatamente. O carro já vem sozinho? Já vem sozinho. Conta um pouco, prof. Você é daqui de Pato? Não, então, eu sou paulista, do interior de São Paulo, né? Mas o meu trabalho profissional como engenheiro, eu sou engenheiro cartógrafo, né, paulista e tal. O meu primeiro emprego foi o Paraná. Olha! Eu saí lá de São Paulo para trabalhar na engenharia, né? Meu primeiro emprego, então, foi em Curitiba. Olha só. Onde eu fiquei lá um tempo, depois eu fui vindo para o interior, né, em Guarapuava, e depois Pato Branco. Igualzinho, né? Interior de São Paulo, interior do Paraná, né? Não tem nada a ver. Bastante diferença, né? Lembro. De que região que você é? Eu sou de Jaú, interior de São Paulo. É uma região mais quente, né? Eu me lembro em Curitiba, né? O primeiro inverno da minha vida, eu não tinha nem a roupa
adequado. Sim, né? meu primeiro salário foi num brechó comprando roupa de inverno. Semelhante, né? Mas, enfim, então era uma realidade, a cultura sulista, gauchesca aqui, né? Sim. Já em Guarapuava, também uma região gauchesca, Sim, aqui em Pato Branco também. Exato. Então foi uma adaptação cultural, assim, né? E o Mas, sotaque do Plantinha Bonitinho? Porque lá em pois Jaú eles falam. perdi um pouco da porta, da porteira, né? Perdi. Tem alguns colegas lá, isso é uma região boa demais. Mas realmente, assim, é fronteira com o Paraná, né? Então, Isso. se você não encontrou algo interessante ali, atravessa a Marília ali, você já está em Londrina. Isso, exatamente. Que legal, né? que legal. Então, E aí, em Pato, você já veio para a UTFPR? isso, eu já vim na época do Cefet, né? Uhum. Eu estava concluindo o meu mestrado e trabalhava como engenheiro, né? Mas resolvi investir no mestrado já, né? E quando eu vim para cá, foi essa opção. Eu estava concluindo o mestrado, eu falei, não, eu vou voltar para a academia, né? Voltar para a universidade e tal. E na época apareceu o concurso em Pato Branco, que era o curso técnico também de edificações, né? Que foram os dois cursos iniciais, foram dois cursos iniciais, edificações e eletrônica. Né? Então foi o ano que esses dois cursos, daí no ano que eu cheguei, isso foi em 94, a FUNESP incorporou-se ao Cefet, aí pronto, né? A unidade Pato Branco, a UNED, né, olha só. já começou com o suporte da antiga FUNESP, né? Então como ficou já um campus grande, né? Então, quer dizer, de lá para cá foi ensino técnico. Ensino técnico, exatamente. Você chegou a lecionar nos cursos de graduação também? Sim. Nós tínhamos, então, toda aquela evolução do Cefet, né? E depois dos cursos técnicos, vieram os cursos superiores de tecnologia. Eu atuava no curso de edificações. Legal. Tinha sido coordenador do curso também. Viramos o curso de tecnólogo em construção civil, que por sua vez em 2006 virou a engenharia civil. Sim. Então passamos pela fase do técnico, tecnólogo e a engenharia, no caso, na época civil, né? E lá em 2006, junto com a engenharia, como eu falei antes, o curso técnico em agrimensura voltou. Porque houve idas e vindas, né? Os técnicos originais, eletrônica, civil, mecânica, eles fecharam para virar graduação. Para virar o tecnólogo e, por conseguinte, as engenharias que temos hoje. E depois voltou também, dentro dessas políticas governamentais, no ano 2005, era necessário criar novamente cursos técnicos. Então, criamos o curso de agrimensura, e o curso de alimentos. Existia um curso de alimentos, técnico em alimentos. O pessoal do departamento de Química montou a turma junto com a agrimensura. Eram 2 cursos técnicos, portanto. Só que a área de alimentos, se não me falha a memória, o campus de Beltrão estava nesse processo também de implantação, lá em Francisco Beltrão. Que a área de alimentos ia ser uma área potencial lá, né? Então, fechou-se o curso de alimentos aqui para promover lá o campus de Beltrão. E aqui só ficou a agrimensura. Mas no início, uns 2 anos iniciais, 2 ou 3 anos, funcionou o curso técnico de alimentos. Primeira vez que eu ouvi essa história. Que legal, prof. Isso era mais vinculado assim ao curso, o departamento que hoje é de Química, né? E aí o curso foi para Beltrão, digamos assim, e ficando só o agrimensura. Em 2009 em diante, só tínhamos nós aqui, né? Show de bola. Prof, então quer dizer, teu cantinho no céu está garantido, né? Porque dando aula para o ensino médio
como é que é continuado? Não, como é que é o nome? Integrado. Integrado. Integrado ensino médio. Era um curso de 4 anos, né? Isso, exatamente. Então é um ensino médio plus ultra mega power, né? Isso, era um curso muito bom. Hoje a gente encontra aí os ex-alunos, né, os egressos do curso técnico. Muitos optaram pela carreira na engenharia civil e arquitetura, outros em diversas áreas, né? Sim. Mas uma grande massa aí desses egressos ficaram na construção civil e hoje estão aí no mercado, a gente em recebe, diversas cidades, regiões aí, né? a gente recebia alguns egressos, até no curso de administração, gente, e o nível da turma. Então, assim, eu acho que nada mais honroso, acho que nada mais respeitoso para esse grupo de professores que fizeram tanto esforço durante esse tempo, né, do que dar essa continuidade, já que as políticas institucionais, né, as regras governamentais não permitem que a gente tenha paralelo, né, técnico e universidade, existe todo um imbróglio burocrático para isso. Então, nada acho que mais justo a gente dar continuidade com um curso de graduação. Achei super importante isso para a comunidade, principalmente, mas para vocês também, né? Bom, e agora o curso de graduação. Então, fecha parênteses. Exato. Vamos para um curso de graduação. Qual a previsão de abertura desse curso? Já que é o nosso primeiro bate-papo aqui sobre ele, já tem uma previsãozinha? Exatamente. Esse curso, né, professor, ele começou a ser pensado, então já tem 5 anos praticamente, né? Toda a tramitação de projetos pedagógicos, né, os PPCs de cursos. Aí veio o momento da pandemia também, que sempre ocasionou algum atraso, digamos assim, né? Porque a gente queria lançar o curso até antes, né? Mas, enfim, toda a tramitação interna de projetos político, pedagógico e tal, né? Então, nós concluímos o projeto final, digamos assim, foi aprovado praticamente no fim do ano passado. Junto com todo mundo. Junto com todos, porque os outros cursos aqui do campus também passaram por transformações, né, legais, jurídicas, etc., né? E nós pegamos todo esse o AUE, né? O andar da carruagem, digamos assim. Isso. Nós tínhamos um projeto lá de 4 anos atrás, tivemos que readaptá-lo nas diretrizes atuais, né? Modelo 22, 23, digamos assim, né? Adaptação. E então o projeto foi aprovado nos conselhos da reitoria, né? Enfim, conselhos internos da UTFPR, praticamente agora no mês de novembro. Foi quando foi assim a aprovação final definitiva, né? Que legal. Então, a previsão é para começarmos agora, 2023, que legal. Né? A partir aí do mês de março agora, né? Então, a nossa entrada se dará como todos os outros cursos do campus, né? Então, já começamos com a primeira turma agora, a partir de março. Joia. E o mais interessante é que não é um começar do zero, né, prof? Porque vocês têm toda a experiência do curso técnico e tem também a experiência dos profs em áreas de pesquisa e extensão. Exatamente. Né? Tem como você contar um pouquinho o que é um curso de engenharia cartográfica e agrimensura, então, e qual é a cara da UTFPR para esse curso? Exatamente. Então, a gente tem todos os professores, hoje nós temos aí um grupo de 7 professores, né, todos fazendo suas pesquisas na área cartográfica e agrimensura, né, em diversas áreas que a gente vai estar comentando aqui. E alguns laboratórios oriundos ali do curso técnico. Então, isso permitiu, né, essa somatória de forças a pleitearmos a engenharia civil, né? Como eu falei, começando agora a primeira turma. Mas, enfim, então nós temos já toda uma estrutura, até porque também nós atuamos também na engenharia civil e no curso de agronomia, que são cursos superiores, já consagrados aqui na região, no campus, onde praticamente todos os professores que atuavam no técnico também atuavam na engenharia civil e agrimensura, né? Então, a gente tem essa prática docente, né, digamos assim,
ensino, pesquisa e a extensão em várias áreas da cartografia no nível superior. Então, essa bagagem ajudou a nós implantarmos o novo curso de engenharia. Né? Que legal. O que vem, só como o senhor mencionou que tem duas áreas que são, de certa forma, complementares, né? O que vem da civil e o que vem da agronomia para esse curso? Exatamente. Ou ao contrário, vocês... na engenharia existe essa simbiose aí de atuações, legal. Né? Mas excelente pergunta, professor. Então, assim, cada engenharia tem os seus, né, as suas regras, suas normas, o seu foco, né? Mas respondendo a sua questão, na questão da engenharia civil, toda obra civil, ela precisa de um levantamento cartográfico da região onde estará sendo feita a obra, seja uma casa, seja um edifício, seja uma rodovia, seja uma ferrovia, seja um aeroporto, um porto. Todas as obras da engenharia civil, né, necessitam de um conhecimento da região ou do local onde será implantado tal obra. Então, o mapeamento, a cartografia local vai dar subsídio ao engenheiro civil executar o projeto e a obra desses tipos que eu mencionei. Antes de preparar o terreno até, né? Exatamente. Aonde você está se enfiando ali. A gente faz um mapeamento, um levantamento cartográfico, topográfico da região e do entorno também, para se avaliar possíveis impactos, né, dessa obra no futuro. Então, a cartografia, né, ela seria assim, um dos primeiros projetos de uma obra, seja ela qual for. Conhecer detalhes, né, daquele local através do mapa, né, de um mapeamento. E para isso tem diversas ferramentas. Semelhantemente na agronomia, né, num projeto agrícola, seja ele qual for, né, também há necessidade do mapeamento, né, de uma propriedade, de uma região agrícola, de uma floresta, né, identificando os rios, a mata nativa, área de conservação, preservação, o escoamento, exatamente, a declividade de terreno. Então, ou seja, resumindo, o cartógrafo atua aí. Ele faz o mapeamento local, seja áreas urbanas, sejam áreas rurais, né, qualquer tipo de região, a gente faz o mapeamento. E para isso existem técnicas, né, algumas mais conservadoras, né, digamos assim, outras mais tecnológicas nos dias de hoje, como, por exemplo, drones, drones, satélites. Tem um monte de drone, galera. Enfim. Então, diversas ferramentas, diversos processos que a cartografia usa com esse objetivo, produzir um mapa moderno, digital, tecnológico, com diversas aplicações. O tradicional é aquela máquina fotográfica bonitona, verdinha lá, como é que é o nome? Isso. Eu esqueci o nome. Aquele é o teodolito. Exatamente. Teodolito. Olha, se você curte tecnologia, mesmo mexendo com terra, hoje não tem como se desviar da tecnologia, né? Isso, a tecnologia. Mas se você gosta, né, da terra, ou seja, de você entender a região, mas não quer se desconectar das questões tecnológicas, tá aí, eu acho que um curso que junta as duas coisas, né? E de uma forma que eu acho que a UTFPR acaba pelo T, né? Exato. A gente sai um pouquinho na frente aí em função de tudo aquilo que a gente já construiu, né? Exatamente. Que show de bola. Lembrando também, se a gente voltar a fazer um estudo histórico da evolução aí da cartografia, né? A cartografia é uma ciência muito antiga, né? O homem, desde que se descobriu o homem, né? Ele precisava conhecer a região onde ele vive, onde ele mora, onde tem alimento, onde tem a caça,
fixa. Sim. Então, a cartografia ela é Sim. uma ciência, assim, digamos, bem antiga, Sim, né? sim. E desde antes de Cristo, né, das épocas, né, antigas. Dá para fazer propaganda aqui de streaming, Santi? Acho que não pode, né? Porque se você quiser, então não vou falar o nome certinho para não dar BO aqui, mas tem uma série com o Rodrigo Santoro na Amazônia, entendeu? Dá para falar Amazon? Tá. Nós não estamos ganhando nada mesmo com isso. Então, ele usa, né, os mapas para tentar descobrir outro caminho para as Índias e tal. Então, ali você vê, e a gente está falando de algo que é recente até, porque já é a época das navegações, mas muito antes. Muito antes. Nas pinturas eles já diziam mais ou menos a localização de animais, localização. Exatamente. Antes de Cristo, vários filósofos, matemáticos, né, os gregos. Já tinham os instrumentos. Já tinham os instrumentos e já se falava em terra esférica. Aí, ó. Né? Tem a série dos Vikings também. Exato. Não vou falar onde é o streaming, essa vocês conhecem. Então, Enfim, e aí, como você falou, aí na época das grandes navegações, aí, nós estamos falando aí de ano 1400, 1500, show, né? Isso mesmo. Os navegadores, Pedro Álvares Cabral, Colombo, Américo Vespúcio, Vasco da Gama. Você torce pro Vasco? Não. Não mesmo. Se bobear, a gente torce pro mesmo time, né? Pois é. Interior de São Paulo, eu do norte do norte do Paraná, é muito provável que seja alviverde. Nem tanto. Droga. Mas tudo bem, a gente perdoa. Mas enfim, então esses navegadores, né, que contribuíram aí para o avanço assim até da cartografia, né? A gente estuda isso na história, na geografia, lá no nosso ensino fundamental, no ensino médio, né? Tratado de Tordesilhas, né? Nossa, famoso. Onde se dividia o Oriente do Ocidente, né? Então, tudo isso precisava de mapas, né? Então, ali já se tinha cartografia, mapas, né? Com a tecnologia daquela época. Sim. Né? Era mais as observações, a astronomia, né? Foi uma grande ciência a astronomia. Hoje o nosso GPS, tão falado, usado, o GPS é uma constelação. Os satélites que estão no espaço é como se fossem estrelas. Pois é. Que a gente já conhece. Sim. Então, foi a gente que postou lá. Então, a gente botou um satélite lá no espaço. Então, a gente sabe a posição dele para calcularmos a posição das coisas aqui. Aqui na superfície. Né? Então, a ciência é a astronomia. As navegações usavam as estrelas. Né? A invenção da bússola também faz parte da história cartográfica. Né? E hoje, né, como eu já falei, drones, satélites, GPS, são as tecnologias mais avançadas. Né? Mais avançadas da tecnologia de hoje e tantas outras que virão no futuro aí que nós nem sabemos. Né? Que legal. Um dos grandes avanços, né, mas que tem também digamos assim, uma causa não tão nobre, né? Mas a indústria militar. Né? Sim. Então, o uso militar da cartografia, né? Também evoluiu para a ciência. Evoluiu bastante. Porém, tem um ônus do que a gente já viu aí nas grandes guerras. Né? Exato. A localização, né? Exatamente. Enfim, inclusive, a gente está fazendo esse vídeo, gente, exatamente um dia depois da China ter ficado chateada, porque eles tinham um balão meteorológico fazendo mapeamento do território americano. E aí não vamos comentar. Nem vamos comentar. Mas... A espionagem não é de hoje. Exatamente. Então, assim, a finalidade militar ela também é uma finalidade extremamente importante para a atuação do profissional. Em suma, se resume nisso, né? Creio eu. Conhecer o território. Olha, legal. Conhecimento do território. Sim. Qual o potencial que aquele território tem? Que tipo de minério, que tipo de riqueza natural. Então, o mapa, eles
tem uma finalidade estratégica, Sim. né, global. Há regiões supervalorizadas, com interesses entre as diversas nações aí do nosso planeta, né? Então, a competição, a conquista desse território, né, é interessante, é o que a gente vê aí. Então, até nesse sentido, se você me permite fazer um pouquinho de propaganda, mais do que eu já estou fazendo, gente, vocês têm que lembrar, né? Eu sou professor de marketing, então eu tenho que fazer propaganda. Vamos lá. Nós estamos numa região que está em franco crescimento, urbano principalmente, né? Econômico, claro. E aí existem algumas coisas que impactam, né? O social vai ter impacto, o ambiental vai ter impacto. Então, isso pode ser traduzido como uma baita oportunidade de trabalho para o cartógrafo, para o engenheiro cartográfico e de agrimensura, porque, querendo ou não, a ideia é que nos próximos anos a nossa região sudoeste ou essa macro região oeste do Paraná continue investindo, trazendo indústrias, trazendo empresas, aeroportos, como você falou, né? A gente teve a construção, provavelmente vai ter que ter ampliação em pouco tempo, porque o nosso aeroporto ele tem um tamanho de aeronave limitado para trazer. Se aumenta o volume, tem que aumentar o aeroporto, e assim vai, né, prof? Então, vocês vislumbram uma oportunidade crescente para os nossos egressos desse curso? Exatamente. Isso que você acaba de mencionar é um campo de trabalho desse profissional de cartografia. Sim. Se ele quiser ficar aqui... Se ele quiser ficar aqui... Vai ter, né? Como nós estávamos falando, eu brinco assim, a cartografia, a gente faz cartografia do planeta. Sim. De qualquer região, né? Do planeta. Então, fazer cartografia do sudoeste do Paraná e fazer uma cartografia do Oriente, a técnica são as mesmas, né? Legal. Estamos num planeta único, né? Sim. Então, as ferramentas a gente faz, né? Mas sendo mais específico, exatamente, o profissional de cartografia, através desses mapeamentos, que são diversos, né, pessoal? Existem mapas para várias finalidades, né? Por exemplo, um mapa de navegação aérea. Existem algumas particularidades. A navegação marítima é outra particularidade. Né? Uma coisa é navegar no ar, né? O avião, e outra coisa é navegar no mar. Água, então a cartografia muda. Né? As direções, os ângulos, as distâncias, né? Então, os mapas mudam, né? Joia. Entende? Então, um mapa para uma prospecção de petróleo, a gente tem os objetivos desse mapeamento. No caso que você falou de uma expansão urbana, falando aqui da nossa região, da cidade, as cidades crescem, novos loteamentos, você tem lá um perímetro urbano hoje. Exato. Daqui 10 anos, a cidade cresceu. Loteamentos, empresas, áreas industriais, né? O crescimento urbano já indica que o mapa tem que crescer junto, né? Ele vai crescendo. Então, o mapeamento ele é contínuo, né? Nunca vai parar, né? Então, esse profissional dentro desse foco, ele vai trabalhar, ele vai atuar, por exemplo, numa prefeitura, numa empresa, numa grande construtora, nas empresas agrícolas. Ou seja, sempre haverá mapas, construção de mapas, né, para diversas finalidades. Né? Show de bola. Isso eu acho que é interessante, porque querendo ou não, a gente precisa, né, dessa base para exercer, eu acho que qualquer profissão. O caso da administração, talvez a gente esteja na pontinha do iceberg, porque a gente já pegou meio que a empresa pronta, né? Ou às vezes está criando a empresa, mas numa área muito específica. Vocês estão ali na base, né? O sonho de ter alguma coisa naquela região, né? Então, uma coisa específica na sua área, que está muito em moda hoje, né, professor? É a questão do geomarketing. Você falou que trabalha com marketing, né? Então, veja, o geo vem
da geografia, sim, né? Sim. O geoprocessamento, associado com o marketing, que é a tua área que você falou, me lembrei agora. Então, uma grande empresa que trabalha com suas filiais, não sei se é bem esse o termo que vocês usam, a sua rede de lojas, de clientes, de fornecedores, você pode mapear isso. Sim. Né? Você pode pegar, por exemplo, toda a região sudoeste, fazer um mapa do sudoeste, mapa do Paraná e localizar, através do endereço, da posição, essas lojas, indústrias, a rede corporativa. Nossa, você deu exemplos, eu já aqui fui longe. Eu, enquanto associação comercial, eu consigo saber, por exemplo, qual é o melhor bairro para abrir um determinado negócio, por geoposicionamento, porque eu vou ver os hábitos de consumo das pessoas dentro daquelas regiões. Numa mesma indústria, né? Você pega uma indústria de produto que é de consumidor final, refrigerante, alimento. Então aí eu vou conseguir mapear onde é que eu tenho um tipo de consumo, outro tipo de consumo. Nossa, então olha que interessante. E isso é uma coisa, digamos assim, poderia dizer uma coisa atual, moderna, né? Justamente isso, porque além do mapa, se a gente pensar no mapa desenhado no papel, vamos pensar um pouco mais atrás, mapa no papel. Pensem aí, vocês que estão nos assistindo. Se você vai colocar essas empresas, você vai ter que desenhar uma bolinha que seja, né? Pôr os alfinetinhos. Os alfinetinhos. Como a gente via, às vezes, nos escritórios de representante comercial. Boa, isso aí, professor. Você coloca lá o seu alfinete na região. Com a tecnologia digital, além do alfinete, você coloca informação. Perfeito. Né? O que tem naquele lugar? Você pode ter um censo daquela região, daquele lugar, outras informações. Então você tem um banco de dados. Nossa. Por isso que a gente fala dados georreferenciados. Né? Então eu posso saber que lá naquele lugar tem um determinado povo, uma determinada cultura, determinadas indústrias. Você tem a PIB, a renda. Nossa. Imagina, nós estamos em época de execução do censo, o IBGE está aí na rua, né? A gente vê algumas notícias. Respondo ao IBGE. Isso é importante justamente para isso, para nós criarmos um banco de dados socioambiental, vem a economia junto. Então eu posso relacionar a informação, seja ela qual for, num endereço. Olha só. Né? E esse endereço, para eu, cartógrafo, é a posição. A posição. E no mapa, a gente localiza a posição através de coordenadas. Né? As coordenadas do meu cliente, da minha loja. E além da posição, aquele alfinete, eu abro um raio com as informações. Quantas pessoas, quantas crianças, quantos idosos, renda familiar, PIB. O limite é da necessidade da empresa. Aí vem a informática, que daí a gente trabalha muito com TI, né, com as informações. Então você tem um banco de dados. Isso está dentro da programação do curso? Isso, exatamente. Isso a gente já fazia isso até no curso técnico, né? Quanto mais agora na engenharia. Que legal. Então a informação todas as informações, elas são georreferenciadas. Ela vai ter um endereço, um local. Né? E aí, para um planejador, pode ser um prefeito, pode ser um grande empresário, uma multinacional, ela associa a informação genérica com o endereço. E aí, por exemplo, a gente pode determinar, dando alguns exemplos, os vazios. Onde existe uma necessidade de uma indústria. Olha, que legal. Em função do número de habitantes. Né? O meu cliente que vai comprar o meu produto. Né? Se for na área social, por exemplo, onde um prefeito vai instalar um posto de saúde. Eu acho que vai... Em que bairro, onde tem as doenças. Sensacional. Né?
casos de dengue, casos, né, de várias doenças, que onde você tem um endereço da população, o doente, digamos assim, pode ser para escolas, onde tem zonas na cidade onde falta uma escola. Existe um vazio. Acho que desde onde faltou pulverizar aquele Isso, pedaço na área da lavoura, agrícola, exatamente. Onde tem uma deficiência lá, energética de uma cultura de soja, de milho, seja lá o que for. Faltou ali, faltou. Você localiza esses vazios, essas regiões, e você faz uma aplicação já sustentável, ecológica. Você não pontual, você não precisa desperdiçar, né? Aí vem a questão de drones, né? Hoje os drones vão pontualmente em locais fazer determinadas aplicações, né? Nossa. Enfim, então, para isso tem que ter uma cartografia, tem que ter um mapa, né? E é onde esse profissional, né, o engenheiro cartógrafo e de agrimensura, ele pode atuar. Nossa. Né? Não é uma coisa só de Pato Branco, só do Sudoeste. Ele vai ser engenheiro cartógrafo do mundo, do planeta. Sim, né? que eu gostei do resumo que você deu. É uma questão de posição versus informação. Versus informações. Então eu tenho, naquela posição, quais as informações que eu quero ter ali, né? E gerenciar. A gente sempre hoje usa a questão cartográfica, geográfica, que é o mapa. O mapa tradicional que todo mundo conhece, digamos assim. Agora, o associar com a informação, todas possíveis e imagináveis, né? Aí você consegue fazer um planejamento, uma prospecção de futuro, né? Vai depender da aplicação. Depender da aplicação. Como o senhor falou, se é um mapa de navegação marítima, se é um mapa de navegação aérea, se é um mapa de planejamento urbano. Planejamento urbano. Gente, exatamente. Então a cartografia, resumindo, é uma ferramenta, né, de apoiar a tomada de decisão, seja de um empresário, seja de um político, de um governante, de uma estratégia militar, como a gente estava falando. Enfim, o mapa ajuda muita coisa. Que legal. Prof, se você pudesse passar uma última mensagem para a garotada que está aí, procurou na internet, né, cartografia ou geoprocessamento, né? A gente vai tentar colocar essas hashtags para que eles possam ter essas informações todas que você nos passou. Mas se a gente pudesse dar uma resumida de mensagem final para a molecada que está escolhendo um curso, o que você poderia dizer para essa molecada? Exatamente. Então, é uma profissão bastante interessante. Existem poucos cursos no Brasil de engenharia cartográfica, arredondando uns 40 cursos no Brasil. É pouco. São poucos cursos. Então, há uma necessidade desse profissional. O mercado de trabalho absorve, eu diria, em muitas áreas, né? Então, para você jovem, adolescente aí que fez o ensino médio agora, fez o Enem ano passado, o Enem agora, a próxima fase agora veio o SISU. A nossa entrada aqui na UTFPR é pelo SISU, que vai ser já semana que vem, dia 16. Então, você pode fazer a inscrição com a sua nota do Enem. Você pode fazer a inscrição no SISU. O nosso curso, então, voltando, né? Ele vai ser à noite. Legal. É uma engenharia noturna, digamos assim. Então, o trabalhador pode continuar o seu trabalho no horário diurno aí, e à noite ele pode ter essa opção de fazer a inscrição através do SISU. Começa a semana que vem, hein, galera? Fique atento aí nas notícias aí, dia 16, entra aí no site do SISU, que é o site do MEC, né? Que aí você pode escolher lá o TFPR Pato Branco, curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. É um curso novo, são 22 vagas, olha que legal. 22 vagas à noite, de segunda a sexta-feira. Nossa, prof, sensacional. Tá dado o recado, o melhor impossível. Venham,
para conhecer o Prof. Silvio enquanto está aí, Isso, né? estamos Não percam a aqui. oportunidade. A gente fica à disposição durante o horário comercial. Vocês podem vir aqui na UTF. O Santi, põe aí para nós e-mail da coordenação, e-mail da secretaria, tudo aí que precisa Exatamente. pôr. Pode vir aqui. Nós estamos num período de planejamento, porque as nossas aulas efetivas começarão em março. Então, nesse mês aqui, a gente está à disposição, atendemos aí a população, aos interessados, né? No horário comercial, a gente está aqui. Então, veja o nosso link aí, os e-mails, e ficamos à disposição. Show de bola, prof. Muito obrigado. Sensacional. Informações assim que realmente não fazia ideia, né? A gente vai costurando as coisas. Vamos se conhecendo. Exatamente. Conforme a gente vai conhecendo a fundo e vendo o quão é interessante e o quão, às vezes, a gente está somando esforços aqui no campus. Né? Você vê o curso de agronomia, curso de engenharia civil, curso de tecnologia em computação, tecnologia de informação. E agora a Agrimensura aí fazendo uma ponte, né? Com todas essas áreas, gente. Então, de forma aplicada, numa área que tem demanda, numa área que tem altas oportunidades de trabalho com tecnologias de ponta ou mesmo com ferramentas tradicionais. E que ajudam ainda hoje, né? Muito obrigado, prof. Agradeço a atenção, pro curso obrigado de vocês. E ficamos à disposição. Show de bola. Então, até a próxima, gente. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.